No vídeo anterior, nós conhecemos a história de Jacó. Nós vimos que Jacó, ao falecer, foi levado para um lugar e neste lugar os cananeus avistaram de longe e chamaram aquele lugar Abel Mizraim, que significa o pranto dos egípcios, ou seja, os cananeus confundiram todas aquelas pessoas que estavam ali, tanto egípcios como hebreus, como egípcios. Hoje vamos conhecer a história de Moisés e saber exatamente sobre a sua aparência física. Olá, tudo bem? Eu me chamo Tatiana, este é o canal de leitura e nós estamos fazendo um estudo bem minucioso sobre a verdadeira história do povo hebreu. E hoje nós vamos nos aprofundar na história de Moshe, mais conhecido como Moisés. Se você não é inscrito neste canal, te faço esse convite. Se inscreva, ative o sininho para que mais pessoas tenham este conhecimento que está chegando até vocês. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E, se possível, deixe seus comentários o que você está achando desse estudo. Estudo este que não é meu, mas sim de um site hebreu israelita, na qual está na descrição logo abaixo deste vídeo. Esta é a história de Moisés, esse é o nome hebraico de Moisés, muitos anos após a morte de José, dos seus irmãos e de toda aquela geração que entrou no Egito durante o tempo em que ele foi governador. Devido ao tremendo crescimento da população hebraica no Egito, eles deixaram de ser vistos como vizinhos amigáveis. Os egípcios passaram a considerá-los inimigos hostis e os escravizaram. Por causa desse crescimento da população hebraica, os egípcios decidiram lhes impor sua própria forma de controle de natalidade. O faraó decretou que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos ao nascer. E isso nós vamos ver nas Escrituras, lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Abra sua Bíblia e você que não tem a sua Bíblia física em mãos, pode acompanhar aqui neste vídeo. Vocês vão ouvir aí um pouquinho de som de chuva, tá? Mas é literal mesmo, está acontecendo neste momento, mas que não vai interferir no nosso estudo. Abra sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia em mãos, em Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Vamos acompanhar esta leitura na íntegra. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Viu? Olha a ordenança aí de faraó, mandando matar todos os meninos. Por quê? Para que o povo hebreu não se multiplicasse mais. Vejam como é a maldade do ser humano, né? Nesse caso aqui, faraó. Então, meus queridos, isto nos leva diretamente à história de quem? De Moisés. Então, meus queridos, por que que essa história nos leva diretamente a Moisés, né? Moisés era um hebreu israelita da tribo de Levi e isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Vamos conferir? Pegue sua Bíblia mais uma vez. E sempre que trouxer aqui nesse estudo a passagem bíblica, nós vamos acompanhar com as nossas Bíblias, para que a gente tenha a certeza do que nós estamos fazendo, do que nós estamos lendo, do que nós estamos buscando conhecimento. Então, Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. Aqui está confirmando que Moisés realmente foi colocado no cesto de junco. Ele foi colocado à beira do rio e não dentro do rio propriamente dito, tá? Que fica aqui essa observação. E vocês acompanharam aqui na leitura que a mãe de Moisés escondeu Moisés por um bom tempo, mas quando ela viu que não tinha mais como esconder, foi obrigado a fazer isso, colocar num cesto de junco. Ela betumou todo aquele cesto, né, e colocou na beira de um rio. Ele foi criado como neto do faraó e viveu 40 anos na casa de faraó. E eu faço uma pergunta aqui a todos vocês. Se o povo egípcio antigo eram pretinhos, e se Moisés fosse branquinho, e automaticamente os egípcios iam saber que Moisés era um hebreu. Mas, olha só, olha que impressionante. Moisés não era branquinho, tá? Por esse motivo que Faraó aceitou Moisés
porque não tinha diferença de cor de pele. Porque aí ele acreditou que Moisés realmente era neto dele, era filho da filha dele, entendeu? Então olha só, vocês estão observando cada detalhe desse estudo, como é tremendo, como a gente vai se aprofundando cada vez mais nessa explicação. Nós vamos fazer uma leitura agora em Êxodo capítulo 2, versículo 10, que vai tratar desse assunto sobre Faraó, para a gente ter essa prova de que Faraó realmente aceitou Moisés como seu neto. Então, meus queridos, vamos fazer essa leitura lá em Êxodo capítulo 2, versículo 10, e vamos confirmar o que o estudo está falando. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, ou seja, Moshe, que é o nome hebraico de Moisés. E ela disse, porque das águas o tenho tirado. Quando diz assim, ela disse, porque das águas o tenho tirado, este é o significado do nome de Moshe, porque das águas o tenho tirado. Então, quem foi essa menina que levou Moisés para os braços da filha de Faraó? Foi exatamente a própria irmã dele. Porque quando a sua mãe colocou o Moisés nas margens do rio, dentro de um cesto, a sua irmãzinha veio e ficou lá vigiando, olhando. Então, eles sabiam que hora que a filha de Faraó tomava banho no rio. Então, fizeram isso exatamente para quê? Tudo, provavelmente, com a direção do nosso Criador Yahvé, né? Que deu essa orientação para que a mãe de Moisés fizesse isso, para que Moisés não fosse morto. Até porque Moisés tinha um chamado. E aí eu volto a reforçar a minha observação e a minha pergunta para vocês. Será que se Moisés fosse branquinho, a filha de Faraó ia se arriscar em levar Moisés para sua casa e adotar como filho? Porque eles eram pretinhos, e nós já fizemos esse estudo aqui nos vídeos anteriores, com base bíblica, com pesquisas feitas, com ilustrações, tudo trazendo à tona para nós quem era o povo egípcio de antigamente, como é que eles eram, né? Comprovadamente através de pinturas feitas por eles mesmos, tá? Mostrando nas pinturas a cor que eles eram, que eles tinham, nas suas catatumbas, né? Então, assim, meus queridos, a cada momento que eu e você vamos nos adiantando nesse estudo, vai ficando mais nítido de que os verdadeiros hebreus, israelitas, eram sim pretinhos, tá? Então, meus queridos, vamos saber um pouco sobre esse faraó que ordenou que matasse todos os meninos nascidos, né, do povo hebreu. Muitos estudiosos dizem que o faraó que estava no trono do Egito, na época do nascimento de Moisés, foi o faraó Sete I. Ele era o pai de Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande. Este autor inglês que eu estou colocando aqui para vocês, e o seu nome, George Rawlinson, ele escreveu um livro intitulado História do Egito. E na página 252, ele dá uma descrição de como era o rosto de Sete I, tá? Olha como é que é a descrição que ele fala no seu livro História do Egito. Ele diz o quê? O rosto de Sete era completamente africano. Ele tinha um rosto tempestuoso, com o nariz chato, lábios grossos e queixo pesado. Eu até vou colocar aqui para vocês uma foto de uma pessoa que eu peguei na internet, mostrando exatamente essa característica física, né? O porquê que ele fala um rosto tempestuoso. E ele diz o quê? Um nariz chato, lábios grossos e queixo pesado. É exatamente como é este rosto aqui. Então, meus queridos, Moisés tinha as mesmas características físicas que os egípcios, porque ele foi criado na casa de Faraó, como seu neto. O faraó ordenou que todos os homens hebreus fossem mortos ao nascer. Se os israelitas eram um povo de pele branca, como Moisés, o hebreu, poderia sobreviver secretamente na casa de Faraó entre os egípcios de pele negra? E ainda mais 40 anos e não ser notado? Foi exatamente o que falei para vocês agora há pouco. Como que Faraó não iria descobrir esta verdade? Hein? Se Moisés fosse branquinho. Não tem como, meus queridos, tá? Provas cabais de que Moisés era assim, da mesma cor dos egípcios, tá? Além disso, depois de decretar ele mesmo a morte de todos os homens hebreus, como o faraó poderia governar o seu povo, se ele tinha um hebreu em sua casa com todos os privilégios da sua própria família? Meus queridos, ele estaria dando um tiro no pé, porque ele não iria ter moral para chegar e dar ordem para matar todos os meninos hebreus, porque dentro da casa dele também tinha um hebreu. Se fosse o contrário, se ele realmente soubesse que Moisés era um hebreu, né? E para que ele soubesse, Moisés teria que ser branquinho e não da cor deles. Entende, meus irmãos? Então, olha só. Moisés sobreviveu 40 anos no palácio de Faraó, porque ele era um homem
preto, assim como os egípcios. Então, meus queridos, olha que informação profunda. Olha como isso é profundo. Faraó olhou dentro dos olhos de Moisés quando criança. Faraó pensou que ele tinha sua própria carne e sangue. Depois Faraó olhou de novo nos olhos de Moisés quando era um adolescente e pensou ele tinha sua própria carne e sangue. Depois ele olhou para os olhos de Moisés como um jovem de 20 anos e pensou que ele tinha sua própria carne e sangue. Depois ele olhou nos olhos de Moisés como um homem balzaquiano, ou seja, um homem de 30 anos, e ele pensou que ele tinha sua própria carne e sangue. Faraó viu Moisés se transformar em um homem maduro de 40 anos e continuou achando que ele era seu neto de sangue. Então, meus queridos, está mais do que provado que Moisés não era branco. Moisés era um pretinho, tá? Era uma pessoa de cor preta, tá? Então, olha só. Assim como os irmãos de José e os cananeus não conseguiam distinguir os hebreus dos egípcios, Faraó também não conseguia. Caso contrário, Moisés seria morto imediatamente. Vocês não acham? Imediatamente. Então, ele não se confundia. Por quê? Porque Moisés tinha as mesmas características de Faraó. Entende, meus irmãos? Moisés, exatamente como o autor falou, Moisés também tinha a mesma característica. Rosto tempestuoso, nariz chato, lábios grossos, queixos largos. Entende, meus irmãos? Ele era um pretinho, sim. Esse desenho que vocês estão vendo aqui se encontra no templo do faraó Sete-1 no Egito. Este é o faraó que os estudiosos afirmam que estava no trono do Egito na época do nascimento de Moisés. Como podemos ver, Sete-1 tinha a pele bem escura e acredita-se que ele era o avô adotivo de Moisés. Aqui mais um desenho do faraó Sete-1 em templo egípcio. Essa imagem do faraó Sete-1 foi retirada de um antigo templo egípcio. E agora eu vou fazer aqui uma comparação. Eu vou deixar esses dois desenhos aqui, que foi encontrado no antigo templo egípcio, com esta imagem que vai aparecer agora, do faraó Sete-1, né, dos filmes de Hollywood. Vejam a controvérsia, tá? Vejam que diferença. Diferença estupenda, né? Por que será, meus irmãos, que os filmes, as novelas mostram tudo o contrário? Por que será? Qual o problema? O problema não é fazer o vídeo, fazer filmes, falar, né? Fazer as ensinas. O problema não é isso. O problema é porque não traz para nós a história, a verdadeira história completa. Por quê? Hein? Imaginem nós, quando criança, assistindo esses filmes, em nenhum momento vai passar pela nossa cabeça que o povo hebreu eram pretinhos. Por quê? Porque vai entrando na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso subconsciente, que esse povo era branco. E quando chega uma informação como essa, que o estudo hebreu-israelita, e agora eu trazendo aqui para vocês, quando nós estamos trazendo essa informação totalmente o contrário, você e eu ficamos assim, em choque, em primeira instância, sem querer acreditar, né? Mas muitos até mesmo não querem nem ouvir, não querem nem continuar o estudo, não querem nem continuar a assistir o vídeo, porque acham que nós estamos trazendo desinformação, né? Quando na realidade a própria escritura, por isso é que eu estou trazendo sempre, quando fala no vídeo, quando o estudo traz uma passagem, eu leio na íntegra, não me importo se o vídeo vai ficar grande, eu não me importo, não estou nem aí, tá? Porque quem chega até o fim do vídeo são pessoas realmente interessadas em querer conhecer, em querer saber a verdade, tá bom? E isso faz com que a gente cada dia mais tenha mais comunhão com o Pai, nos aproxime cada vez mais do Pai. Essa é a verdade. Muitos não querem acreditar, mas é assim, tá? Então, meus queridos, nós vamos começando a descobrir. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a gente começa a se sentir livre, livre. Então, nós estamos vendo aqui a controvérsia de quem era realmente o povo egípcio antigo, de quem era realmente o povo hebreu antigo e de quem são essas pessoas que vêm nos filmes, nas novelas, com outra cor, com outra característica. Ainda que viesse, né, eles poderiam dizer, deixar no comentário, na legenda, né, a verdade, mas não. Sempre eles fazem isso para quê? Tirando, usurpando a verdadeira identidade do povo hebreu. E isso é perigoso, meus queridos. Isso é perigoso. Então vamos continuar. Vocês estão vendo aí a controvérsia, né, de estudo, né, do que a gente recebeu no passado, né, para o que a gente está recebendo agora, tá? E essa imagem aí que vocês estão vendo foi retirada do filme Os 10 Mandamentos, tá? Este é um suposto faraó Sete-1 de Hollywood.
passando uma imagem falsa dos antigos egípcios e dos hebreus, que foi o que realmente eu expliquei para vocês, né? As escrituras nos dizem que Moisés matou um egípcio após vê-lo maltratando um hebreu. Então Moisés teve que fugir do Egito para preservar a sua vida, porque o faraó descobriu e mandou matá-lo, viu? Descobriu o que Moisés fez, descobriu quem era Moisés e mandou matá-lo, já homem. Moisés, já homem, e mandou matá-lo. Aí eu te pergunto, cadê a afeição que o vô tinha pelo neto? Acabou, de uma hora para outra, assim, ó, num piscar de olhos. Acabou assim, ó, tá? Na mesma da hora ele fez o quê? Mandou matar Moisés, e Moisés fugiu, saiu do Egito, fugiu. Vamos conferir nas escrituras esta passagem, Êxodo, capítulo 2, do versículo 12 ao 15. Vai lá na sua Bíblia. O que está dizendo? E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Viu? Moisés caiu a ficha que ele foi descoberto que ele não era egípcio. Então o que acontece? Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Tá? 12 ao 15. Aqui está confirmando que Faraó descobriu que Moisés não era um verdadeiro egípcio. E além dele ter descoberto isso, ele descobriu também que Moisés matou um egípcio. Tá? Como vocês viram nessa passagem que nós acabamos de ler, Moisés fugiu para uma terra chamada Midian. Esta terra está localizada na Arábia Saudita, onde Moisés ajudou as 7 filhas do sacerdote de Midian a dar água ao seu rebanho, depois de afugentar alguns pastores que as expulsaram. As meninas foram para a casa do seu pai, Reuel, e lhes disseram o que aconteceu, né? Vocês perceberam aí, né? E o que eu acabei de falar aqui está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 16 ao 19. Então vamos acompanhar essa passagem para confirmar o que está sendo falado aqui nesse estudo. Vamos lá. Êxodo, capítulo 2, versículo 16 ao 19. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho, ou seja, deu água para o rebanho, né, também. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio. Viram, meus irmãos? Viu? Cadê que ela disse assim, um homem hebreu? Olha o que ela vai dizer. Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. Viu, meus queridos? Elas também confundiram Moisés com os egípcios. Por quê? Moisés era branco? Não. Então vocês notaram que as filhas de Midian, elas não disseram assim para ele, ó: um hebreu de roupa egípcia nos salvou. Por que eu estou dizendo isso para vocês que está aqui nesse estudo? Porque quando Moisés fugiu, não deu tempo de trocar de roupa. Ele fugiu com as roupas do corpo. E as roupas que ele vestia eram roupas dos egípcios. Entende? Então como é que elas disseram? Um hebreu de roupa egípcia nos salvou, né? Um hebreu egípcio nos salvou. Elas descreveram Moisés como um homem de pele preta, descendente de Cã, um egípcio, tá? Elas fizeram aquela confusão porque na mente delas, na visão delas, Moisés era um egípcio. Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem da estátua do rei Tute, ainda menino. Vejam. Esta estátua foi encontrada no túmulo do rei Tute, entre muitos de seus tesouros do Egito, durante uma escavação arqueológica em 1922. Estudiosos dizem que o rei Tute estava no trono do Egito alguns anos antes do êxodo dos hebreus. E essa imagem que vai passar agora aqui para vocês é do retrato reconstruído do rei Tute. Vejam, mesmo sendo um retrato reconstruído, mostra o rei Tute de pele escura. Esta imagem que vocês estão vendo, ela vem do site Discovery.com. Foi apresentada em um programa do Discovery Channel chamado O Assassinato do Rei Tute.
A imagem foi montada a partir do esqueleto do rei, usando a ciência forense e sofisticados programas de computador. O rei Tut e os egípcios dos tempos bíblicos eram um povo preto. As próprias imagens contarão sua própria história. Então, meus queridos, a verdade está começando a fluir na nossa mente, né? A surgir, a fluir, a nos dar uma nova visão, a nos dar um novo rumo sobre a verdadeira história do povo hebreu, juntamente com o povo egípcio, tá bom? Que Iá seja louvado por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele ainda vai fazer. Que Ele venha continuar nos dando sabedoria para que a gente possa entender tudo que Ele está trazendo para nós, através de estudos, através das pessoas que estão sendo usadas por Ele, pelo Seu Espírito, e que possamos tomar posse dessas verdades, né? Em nome de Yahushua. Aguardem o próximo vídeo, que será ainda a continuação da aparência física de Israel, parte 5. Fiquem todos na benevolência de Yahweh e na suficiência de Yahushua.